Faz um teste agora comigo. Antes de eu falar qualquer coisa, abre o chat GPT e não pergunte pelo nome da sua empresa, pergunte pelo problema que ela resolve. E digite assim: qual empresa pode resolver este problema na minha cidade ou no meu setor? E aí, sua empresa apareceu? Agora repete no Google a mesma regra. Não busca a marca, busca o problema. Se ela não apareceu em nenhum dos dois, o problema quase nunca é que você está pensando. Não é o Google e o ChatGPT decidiram que sua empresa não presta. Na maioria dos casos, existe um problema antes disso. Talvez essas ferramentas não consigam entrar no seu site. Talvez elas entram, leiam a página inicial e não consiga dizer com clareza o que você faz. Ou talvez não encontre nada, o que confirme se ela informação é uma informação confiável. E aí acontece o que eu vejo direto. A empresa investiu num site bonito, com animação, com foto boa, frase de impacto e continua invisível para as máquinas, que hoje ajudam as pessoas a escolher o fornecedor. Nesse vídeo eu vou te mostrar na tela como o Google, o ChatGPT, o Gemini encontram uma empresa. O que você pode checar no seu site hoje. Se é a primeira vez que você cai aqui, eu sou o Fábio Alípio, CEO da Alba One Soluções. Nesse canal eu ensino inteligência artificial na prática. A gente treina equipe, automatiza processo dentro de empresa e eu trouxe esse tema porque na minha visão ele é o mais ignorado da lista. Todo mundo quer usar IA. Quase ninguém para checar se a IA consegue ler a própria empresa. Eu organizei 4 partes, como o Google encontra uma empresa de verdade, como o ChatGPT chega em conteúdo público e a diferença entre dois robôs que quase ninguém separa. Aí eu vou fazer o teste ao vivo aqui na tela com a minha própria empresa, sem citar o nome dela, só pelas características do serviço. E você vai ver se ela aparece ou não. E no final, um checklist do que você precisa checar no seu site ainda hoje. E mais uma ferramenta gratuita que roda 8 verificações no seu domínio e te dá uma nota na tela sem cadastro. Guarda uma palavra que vai aparecer lá, llms.txt. Eu volto nela e vou te dizer por que eu ainda não confio nela. As 3 portas. Antes de eu falar de SEO, de posicionamento, de conteúdo, existem 3 portas que precisam estar abertas e elas abrem em ordem. A porta número 1, a primeira porta, o acesso ao robô. Consegue entrar no seu site? O servidor responde direito? Existe alguma regra no robots.txt, no Firewall, na CND, travando alguma visita? Ninguém tem percebido. A segunda porta é o entendimento quando a ferramenta lê a sua página inicial e ela consegue responder 5 perguntas sem adivinhar nada. Quem é a empresa? O que ela oferece? Onde ela atende? E qual é o próximo passo? A terceira porta é a confiança. As informações batem entre o site, o perfil do Google e as outras fontes públicas. Existem páginas específicas, dados estruturados, contato claro, sinal que essa empresa realmente atua naquele mercado? Aqui está o erro mais caro que eu encontro e muita gente gasta energia tentando resolver a terceira porta com as 2 primeiras fechadas. Contrata conteúdo, contrata tráfego, cobra autoridade e o robô continua tomando porta na cara, na entrada. Como o Google encontra uma empresa? O Google não começa pelo design, ele começa tentando achar, abrir as páginas e isso pode acontecer por link em outro site, pelo sitemap, pelo Google Search, pelo link interno, que leva uma página para outra. Depois entra o Googlebot, que é uma página que tem chance de ser indexada. O Google precisa de 3 coisas: conseguir acessar a página, receber uma resposta válida do servidor, encontrar o conteúdo que possa ser indexado. É que aparecem os problemas mais bobos e mais caros que eu vejo. O site devolve o erro para alguns, o robots bloqueia a página importante, o sitemap não existe e lista a página que já morreu. O conteúdo principal só aparece depois que um monte de script termina de rodar. A página demora demais ou trava no celular. Passou dessa etapa, o Google tenta entender o conteúdo e olha o título, a página, a descrição, os títulos internos, o texto visível, os links e os dados estruturados. É exatamente aqui que muita empresa se sabota sozinha.
Transformamos o futuro com soluções inovadoras. Bonito, não diz nada. Transforma o quê? Para quem? Qual serviço? Em qual região? Implantamos automações com inteligência artificial para reduzir tarefas manuais em equipes comerciais e de atendimento. Agora existe uma empresa, um público e um problema concreto. Escrever claro não é escrever para o robô, é escrever claro ajuda a máquina e ajuda a pessoa que vai decidir se te chama ou não. São os mesmos 30 segundos de leitura para os dois. Se sua empresa atende uma região, tenha uma chamada a mais, o Google Business Profile. O próprio Google diz que os resultados locais consideram principalmente relevância, distância e popularidade, pois isso, o endereço, área atendida, horário, avaliações, foto, os contatos precisam estar completos e batendo entre si, mas o perfil sozinho não resolve. O site precisa confirmar o que o perfil diz. Se o seu perfil fala uma coisa, a página inicial fala outra, a rede social uma terceira descrição, o Google fica tentando juntar as peças que a própria empresa deixou separada. Ele não é obrigado a acertar. Dados estruturados de organização, o business local também ajudam nessa parte. Ele declara um nome de endereço, telefone, site, logotipo, num formato que a máquina lê sem precisar interpretar. Agora, para ficar registrado, porque tem muita promessa errada sendo vendida por aí. Dado estruturado não compra a posição do Google, não garante destaque nenhum. Ele serve para reduzir a ambiguidade e isso já é o bastante. Agora, como que o ChatGPT encontra um site? Quando o ChatGPT usa a busca na web, uma das formas de descobrir o conteúdo público é por um robô chamado OAI Search Bot. A própria OpenAI orienta quem cuida de site a checar duas coisas. Primeiro, se o Search Bot está autorizado no Robots. Segunda, se o servidor CDN, a proteção contra robôs, não está bloqueando os endereços da OpenAI. Presta atenção nisso, porque é comum, quase ninguém descobre sozinho. Você pode liberar o robô no Robots e ao mesmo tempo bloquear ele sem querer numa regra de Firewall que alguém criou meses atrás. No papel está liberado, na prática está fechado. E tem outra diferença que quase ninguém separa. Busca e treinamento não são a mesma coisa. O AI Search Bot está ligado à descoberta de conteúdo para experiências de busca. O GPT Bot está ligado a um possível conteúdo e uso para treinar as IAs. Ou seja, a decisão não precisa ser liberada toda a IA ou bloquear toda a IA. Uma empresa pode deixar o conteúdo sem ser encontrado na busca e ter uma política diferente para treinamento. São duas conversas separadas. Empresa tomando as decisões de uma vez só. São duas conversas separadas. Eu vejo empresas tomando as duas decisões de uma vez, no escuro. Agora vem a parte mais importante desse bloco. Acesso não garante recomendação. A OpenAI é clara nisso. Não existe jeito de garantir o primeiro lugar no ChatGPT. Depois de entrar, a ferramenta ainda precisa achar o conteúdo relevante e confiável para a pergunta da pessoa. E o seu site tem uma página genérica dizendo: somos referências em soluções personalizadas. Não tem ali material para construir uma resposta. Falta o quê? Citar. Página específica resolve muito mais. Uma página por serviço, casos reais, perguntas respondidas de forma direta, área atendida, limitações. Sim, limitações. E o que você não faz também forma o processo, o prazo, informação que dá para verificar. Em vez de eu ficar te explicando isso na teoria, deixa eu te mostrar na prática com a minha empresa aqui na tela e agora. Repara que eu coloquei um texto específico, né? Não colocando o nome da empresa e não cite o site oficial. Coloquei aqui no modo IA do Google, ele pesquisou as empresas e trouxe aqui, ó, treinamento corporativo possui um formato intensivo, deu a nossa página aqui, ó. Eu não coloquei curso de IA que tem 10 mil empresas fazendo. É isso que traz a forma uma empresa. Isso é uma combinação específica, não é o curso de IA que tem 10 mil. Isso faz uma empresa ser encontrável, não é ser a maior, é ser mais específica na coisa que fala e o que realmente faz. Se a minha página inicial dissesse: somos especialistas em inteligência artificial,
não teria nada aqui para encontrar com essa pergunta. Então aqui o link do nosso site, né? E agora eu vou para o chat GPT e falar aqui, perguntar a mesma coisa. Vou colar aqui a mesma pergunta, né? Vou trazer a informação. Então ele está pesquisando aqui. Ó, ele pesquisou, trouxe o chat GPT, que a empresa é a Alba One Soluções. Ele trouxe aqui um texto exatamente mais tranquilo, mais fácil de ver. Apareceu Alba One e ele citou a fonte. Olha, de onde ele tirou? Da nossa página principal de capacitação. Ele não inventou, ele leu, entendeu, citou, e isso só acontece porque a informação está escrita numa página em texto, de um jeito que a máquina consegue ler. Exatamente é esse o ponto do vídeo, e nós não temos como garantir o resultado. Daqui a um mês pode ser diferente. O que eu fiz abriu 3 portas. O robô consegue entrar, ele consegue entender. Então aqui, vou no Cloud também, a mesma coisa, digito o mesmo prompt, e ele faz buscar a mesma coisa que o chat GPT está buscando, busca as informações e trouxe que a empresa é Alba One. Então, consultei 3 fontes de IA e trouxe as informações da nossa empresa. O que eu fiz foi abrir 3 portas. O robô consegue entrar, ele entende o que a gente faz. Uma coisa importante, não tem como garantir esse resultado. Daqui a um mês pode vir diferente. O que eu fiz foi abrir as 3 portas. O robô consegue entrar, ele entende o que a gente faz e existe uma página específica confirmando aquilo. Agora eu vou para uma outra demonstração. Agora deixa eu fazer com outro serviço nosso, né? Então eu vou, sem citar o nome, e vou colocar o prompt aqui. Qual plataforma de treinamento corporativo oferece uma assistente chamada Sofia, que faz criação de trilhas, avaliação automática, certificados verificáveis? Pesquise na web e cite a fonte oficial. Então eu vou colocar aqui nos 3, novamente. Então, ó, a plataforma de treinamento corporativo que oferece exatamente essas funcionalidades são Alba One Academy, que é o nosso sistema de treinamentos para colaboradores, que é a nossa academia corporativa para empresas. Então, a ferramenta conta com os seguintes recursos: Sofia, trilha de aprendizado, avaliação automática, certificado verificáveis. Então, aqui você trouxe as informações, né? Então, aqui eu posso perguntar: me fale mais sobre a empresa. Então, aqui eu trouxe informações trazendo o que a Alba One faz. Então, ele trouxe, ó, ele conseguiu trazer todas as informações da nossa empresa. Vou fazer da mesma forma aqui no Cloud. Então, ó, trouxe informações, achou a Alba One Academy, achou o endereço oficial. E aqui tem uma coisa que eu quero que você entenda de verdade. Quem acabou de me apresentar não fui eu, foi a máquina. Ela me apresentou usando as minhas palavras, que estavam escritas na página certa. É isso que você quer que aconteça com a sua empresa quando um cliente pergunta pelo problema que você resolve. Agora eu vou fazer o teste ao contrário. Nos 2 primeiros eu testei a descoberta. Ele me acha sem eu me identificar. Agora eu vou testar a compreensão. Quando ele sabe quem sou eu, ele entende o que eu faço. São 2 coisas diferentes. Você precisa passar nas 2. Então eu vou colar o prompt aqui. Pesquise na web. Vou colar o prompt aqui. Pesquise na web e explique o que é a Alba One Soluções, quais serviços oferece e para quais empresas ela é indicada. Use fontes oficiais e mostre o link. Então eu estou colando aqui. Então eu colei aqui o que é a Alba One Soluções, quando ela foi fundada, quais serviços ela oferece, né? Então automação com IA, consultoria IA corporativa, governança de IA LGPD, treinamento e capacitação, citou as fontes oficiais, para quem essa empresa é indicada. Então, ó, a empresa é voltada para organizações brasileiras que buscam inovações e eficiência operacional, empresa com altos custos operacionais, organizações com foco em compliance e segurança, empresa de setores reguladores, né, líderes focados em escalabilidades. Então, trouxe as fontes oficiais. Aqui, a mesma coisa aconteceu no Cloud. Então, eu trouxe aqui quem é a Alba One, o que ela faz, principais serviços de uma forma diferente, mas citou as fontes e trouxe todas as informações. Então ele trouxe bastante informações e bastante contexto sobre isso, né? Presta atenção em 3 coisas na resposta que vier. Primeira, ela acerta o que a gente faz ou enrola com palavra bonita? Segunda,
ela acerta para quem a gente atende? Terceira, as fontes que ela cita são as nossas páginas oficiais ou em um diretório aleatório que copiou a nossa descrição errada? Olha, se você fizer esse teste com a sua empresa e ela vier torta, vaga ou citando um site que não é o seu, isso não é um problema do GPT ou do Google. Isso é um recado que significa que a informação mais clara sobre a sua empresa na internet hoje não está no seu site, está na mão de terceiro. A pergunta certa é outra. Qual comportamento ajuda meu negócio e qual comportamento consome meu conteúdo sem devolver nada? Porque para uma empresa que quer ser encontrada por um cliente novo, bloquear todos os robôs de busca de IA é um tiro no próprio pé. Eu preparei um checklist aqui para você. Se você quer preparar o seu site, comece pelo básico bem feito. 1. Olha se a página inicial responde quem é a empresa e o que ela faz, para quem e aonde atende. 2. Confirma se o título e a descrição de cada página são específicos e não a mesma frase repetida no site inteiro. 3. Abre o seu robots.txt e lê. Vê quais robôs estão autorizados e quais estão bloqueados. 4. Confere se existe o sitemap e se ele lista as páginas que realmente devem aparecer na busca. 5. Cadastra e acompanha o domínio no Google Search Console. 6. Mantenha o Google Business Profile completo, coerente com o que o seu site diz. 7. Implementa dados estruturados, que corresponde ao conteúdo visível. Não declara no código uma coisa que o visitante não encontra na página. 8. Teste a velocidade, estabilidade visual e funcionamento no celular. Feito isso, aí sim você cria o conteúdo que responde às perguntas reais do seu cliente e não precisa publicar 50 textos genéricos só para o blog aparecer ativo. Uma página de serviço bem feita costuma valer mais do que uma pilha de artigo que ninguém demonstra experiência nenhuma. Eu prefiro 5 páginas que aguentam a ser lidas do que 50 que ninguém termina. Se esse checklist te economizou uma reunião, se inscreva no canal. É isso que eu faço aqui. E é na prática de um jeito que dá para aplicar na segunda-feira. Para facilitar essa primeira análise, a gente criou um diagnóstico de site da Alba One. Você informa o domínio e a ferramenta faz 8 verificações ao vivo. Então aqui você pode pegar um site, por exemplo, um site nosso aqui, de uma outra empresa nossa, e ele analisa as informações. Então, se tem uma ficha bem estruturada, se tem a porta de entrada aberta, clareza, entidade. E aqui o nosso site da Word Tecnologia realmente está com a ficha da empresa, não está declarada direito. O que a gente vai fazer é relacionado ao ajuste e você vê ficar 100 de 100 aqui na nossa página. Né? Então aqui ele responde quanto tempo, a estrutura do texto, e se você quiser receber um relatório completo, é só colocar aqui. Lembra que eu te pedi para você guardar essa palavra? llms.txt é um arquivo que algumas pessoas estão propondo como um jeito de explicar o site para modelos de IA. A gente verifica ele aqui, mas trata como uma aposta, não como um padrão consolidado, porque ainda não é. Se alguém te vender LLMs como obrigatório, desconfie. Olha o resultado, nota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto perdido. A nota aparece na tela sem cadastro. Se você quiser o relatório completo, informa aqui o seu e-mail, o seu endereço e confirma que eu te mando o relatório completo. E deixa eu ser direto sobre o que isso não faz. O diagnóstico não promete colocar a sua empresa na primeira posição do Google, nem dentro de uma resposta do ChatGPT. Ele mostra se existem barreiras técnicas e problemas de clareza que podem impedir ferramentas de acessar ou entender o seu site. E essa é a parte que está na sua mão. O link está na descrição e no comentário fixado. Digita o endereço no seu site e espera a análise. Quando o resultado aparecer, não olha só a nota, olha quais itens falharam. Se o problema for acesso, o ajuste é técnico. Se for clareza, você vai precisar rever o conteúdo e a estrutura das páginas. Se faltar dados sobre a empresa, é hora de organizar o site. Os dados estruturados e a presença no Google, e se tiver tudo funcionando, você ganhou uma referência concreta para acompanhar as próximas melhorias. Faz o teste, leva menos de 1 minuto e depois volta aqui e deixa nos comentários
só a faixa da sua nota, abaixo de 50, entre 50 e 80 ou acima de 80. Assim a gente consegue entender de verdade como estão os sites das empresas que assistem esse canal. E já te adiantando o próximo vídeo, eu vou rodar esses diagnósticos em sites reais, ao vivo, na tela e mostrar exatamente o que eu faria em cada um e o que dá para corrigir numa tarde. A gente se vê.